E aí, pessoal, estamos aí mais uma vez para falar sobre o Postgres e dessa vez nós vamos falar sobre a impressão de dados. Nós já falamos de como inserir os dados, como editá-los e como apagá-los. Agora nós vamos ver como a gente faz para imprimir eles. Aqui está a nossa interface gráfica que nós tínhamos visto. Aqui está o nosso gerenciador de tabelas. E aqui nós vamos trabalhar com a nossa linha de comando, certo? Como é que a gente imprime os dados? Select asterisco, que significa todos, from a tabela que a gente precisa imprimir, telefone, ponto e vírgula. Aqui está a impressão dele. Se nós repararmos aqui, ó, é exatamente igual o que a gente tinha na interface gráfica. Certo? Então vamos dar continuidade aqui. O todo significa que ele vai imprimir todas as colunas daquela tabela. Mas não necessariamente a gente precisa de todas as colunas. Então tu pode especificar aqui, ó, as colunas que tu deseja imprimir. Eu quero imprimir só o ID do telefone. Não, eu preciso também do número. E assim sucessivamente, tu vai colocando as colunas que tu necessita. Certo? Certo. Bom, a gente pode também ordenar as nossas colunas. Order by número. F5. Ó, ele ordenou pelo número a nossa tabela. Porque ele está executando ascendente, que é o padrão. Se tu não declarar, ele assume o ascendente. Mas tu poderia dizer aqui que é descendente a tua pesquisa. Então ele vai pesquisar e vai ordenar os teus números de forma descendente, de baixo para cima. A gente pode limitar também a quantidade de registros que a gente deseja imprimir. Limit 4 registros. Certo? Ele mostrou somente 4 registros, começando do 3, do ID 3. A gente poderia pedir um início também, offset 2. A gente quer que ele comece a partir do segundo posição do array que ele retornou, da tabela que ele retornou. Então ele começou ali, ó, a partir do 5 e imprimiu 4 números. Certo? Também a gente pode utilizar aqui no select a cláusula where. Where ID telefone igual a 7. E ele não vai nos imprimir nada. Esse é um erro clássico. Ó, não imprimiu nada. Por quê? Porque a gente especificou um ID que existe, o ID 7, só que a gente tem setado aqui, ó, que ele tem que começar a mostrar a partir da segunda, do número 2 da posição, que seria a terceira posição da tabela. Então ele nunca vai encontrar o ID 7 nessa terceira posição. Então aqui no caso o offset teria que ser 0. E o teu limite, a partir de 1, ele mostraria o registro. Ó, offset 0, aí ele encontrou o ID. Na verdade, ele imprimiu o ID para ti. Na pesquisa anterior, ele havia encontrado, ele só não imprimiu porque tu tinha imposto uma regra que tu começa a mostrar a partir da terceira linha. Nesse caso, ele mostra a partir da primeira linha, da linha 0, filtrando esse cara aqui. Com esse filtro aqui, por se tratar de uma chave primária, de algo que vai ser único na tabela, todo esse restante aqui seria dispensável. Mas eu deixei tudo aqui, ó,
Só para vocês entenderem a sintaxe do SQL, no caso select, que ele tem que seguir uma ordem: from, where, order by, limit e offset. Nenhum desses caras aqui são obrigatórios, certo? Mas, se tu utilizar eles, eles têm que seguirem essa ordem aqui. E só para ilustrar que isso daqui vai ser falado posteriormente, quando nós avançarmos em tabelas, a gente tem as agregações. As agregações normalmente a gente usa com agrupamentos, mas nós não vamos falar agora do group by. Mas uma agregação que a gente pode usar aqui é o count 1, por exemplo. Então ele vai nos retornar a quantidade de registros que a gente tem na tabela, certo? A gente poderia fazer um sum também da primary key, só para ilustrar, né? Que ele iria fazer a soma de todas as chaves que a gente tem na tabela. Então isso daqui são funções agregadas, que normalmente a gente utiliza com a cláusula group by, que vai ser falada posteriormente. Vai ser feito um vídeo só sobre o group by, porque ele é bem complexo. Então a gente entendendo como se trabalha com o group by, depois a gente vai fazer uma tabela mais apropriada, que tenha agrupadores para a gente gerar alguma informação interessante. Basicamente, para se imprimir registros, é aquela sintaxe básica ali que a gente viu. E na medida que vai seguindo os vídeos aí, nós vamos avançando no nosso conhecimento, nós vamos criando tabelas mais complexas e vamos gerar impressões mais complexas também de informações. Esse daqui é só o básico, o início mesmo, para o pessoal aí que está começando. Valeu, obrigado e até a próxima.